Graça e paz, amados irmãos. Hoje é domingo, dia 31 de maio de 2020 e vamos meditar na palavra de Deus. Desejosos de que esta palavra venha trazer edificação sobre a vida dos amados irmãos da Igreja Batista do Jardim Anchieta e todos aqueles outros que porventura tenham acesso a este vídeo, que possa a palavra de Deus, poderosa palavra de Deus, trazer sobre a sua vida bênçãos dos céus. Esteja atento ao que Deus quer falar ao seu coração, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, de modo que esta palavra de Deus, que é poderosa, possa penetrar profundamente no seu coração e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amados irmãos, quero meditar com vocês nesta noite a respeito do texto lá no profeta Isaías, Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo de número 12. Vamos ler todo o capítulo número 12, porque ele é um capítulo pequeno, e vamos fazer a leitura de todos os versículos, então, do capítulo de número 12 do profeta Isaías, Velho Testamento, um pouco depois de Salmos. Você vai estar encontrando ali Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e aí então Isaías. Achando no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12, diz-nos assim a palavra de Deus: Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o nome do Senhor, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Sabeis-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia! Bendito seja Deus pela sua preciosa e poderosa palavra. Queridos e amados, estava meditando nesse texto e foi um achado para mim, embora já houvesse lido este texto algumas vezes, mas desta vez, vendo aqui em meio às profecias do profeta Isaías, aquilo que ele recebia de Deus e profetizava ao povo de Israel, eu estou observando aqui vários pontos em que Isaías está falando contra as nações, profetizando contra as nações e contra o próprio povo de Israel. E no meio disso tudo, há outros textos também, mas esse aqui, Isaías faz um hino de louvor. Ele louva a Deus, porque ele começa a ver a ação que Deus iria realizar no futuro. E se você observar e aí puder ler depois com mais tranquilidade, no capítulo 11 todo, você vai ver Isaías discorrendo sobre o reino do Messias, que haverá de ocorrer. Eu não vou entrar nesse assunto especificamente, até porque há várias linhas teológicas a respeito disso e não é o nosso objetivo aqui nesta meditação, por conta do tempo, mas aqui ele está falando do reinado do Messias, e ele começa a falar então aqui sobre como será quando Deus reinar sobre os povos, sobre as nações, sobre as pessoas, e ele começa a antever então esse reino messiânico. E eu fico pensando que o coração de Isaías está tão vibrante, está tão empolgado, ele está assim de uma maneira tão feliz, que aí ele vem então e escreve o capítulo 12, que é um hino de louvor, glorificando ao Senhor por aquilo que Deus iria fazer, antevendo o que Deus iria realizar no meio dos homens. Isaías
compõe então este hino de louvor, que é o capítulo 12 de seu livro. E eu quero aqui, amados irmãos, meditar brevemente sobre alguns pontos deste hino de louvor. Primeiramente, Isaías começa falando que as pessoas, o povo vai orar naquele dia. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Então, aqui Isaías começa falando sobre a confiança que ele tinha. Confiarei, eu não temerei, porque eu tenho confiança de que tudo isso que Deus está falando vai se cumprir, é uma verdade, é uma realidade. Ainda que não presente, ainda que futura, mas uma realidade. Era algo quase que palpável para Isaías ver o que Deus iria fazer. E ele diz: eu confio nisso, eu creio. Nós dizemos que isso é ter fé. É preciso que tenhamos fé naquilo que Deus tem nos prometido. É preciso que tenhamos fé na palavra de Deus. É preciso que, assim como Isaías, quando nós lemos a palavra de Deus, precisa ser algo tão real na nossa vida, que isso deve mexer conosco. E não estou só aqui falando de emoções, deve também nos emocionar, é claro, mas a realidade das promessas de Deus, a convicção de que as promessas de Deus hão de se cumprir, nós devemos vivenciá-la como uma realidade quase que palpável, ou mesmo palpável em alguns casos. É preciso então que tenhamos fé, que confiemos. Aqui Isaías diz: você orarás. Oração e fé andam juntos. É preciso termos uma vida contrita de oração para desenvolvermos a nossa fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E uma das maneiras de expressarmos a nossa fé é em oração e crendo que Deus está nos ouvindo quando oramos. Então, amados e queridos irmãos, a oração é o relacionamento nosso diário com Deus, onde vamos exercitar a nossa fé, onde vamos colocar a nossa fé em prática na oração, crendo, acreditando. Por isso, amados irmãos, precisamos intensificar as nossas orações. É um desafio para nós orarmos mais, confiarmos mais, vivenciarmos as promessas de Deus, hoje, aqui e agora. Amados e queridos irmãos, confiar, ter fé e orar é algo que precisamos desenvolver no nosso dia a dia. Os dias vão se passando, as semanas vão passando, os meses vão indo embora, os anos vão passando. É preciso que eu e você desenvolvamos a nossa vida de oração para colocarmos em prática a nossa fé. Mas, amados irmãos, continuando a nossa meditação, aqui Isaías está falando sobre salvação. Ele começa a glorificar a Deus por conta da salvação que Deus haveria de executar e de realizar entre o povo judeu, mas nós podemos aplicar para nós hoje. Isaías, no versículo de número 3, ele diz: então vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Acessar a fonte da salvação, só pela fé, através da oração, com certeza, tendo confiança, mas é preciso que nós tenhamos acesso à fonte da salvação. E essa palavra eu quero dirigir a você, que porventura esteja me ouvindo, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, nunca abriu o seu coração e declarou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu quero lhe falar
que Jesus é a fonte da salvação. No Evangelho de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 10, Jesus falando à mulher samaritana, ele diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Jesus falando àquela mulher pecadora samaritana, ele fala que se ela experimentasse dele, se ela conhecesse ele, ela experimentaria da água da vida. Ela experimentaria essa água, não mais teria sede, e ainda do seu interior fluiria fontes, jorraria fontes de água viva, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele entra na nossa vida e nos dá salvação e transforma a nossa vida por completo. Eu quero te dizer que no mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 16, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer te dar salvação, Deus quer te dar vida eterna, Deus quer que você tenha acesso à fonte da salvação, conforme Isaías mesmo aqui está dizendo no versículo 3, vós com alegrias tirareis a água das fontes da salvação. É possível hoje, aleluia, essa promessa de Isaías cumpriu-se em Jesus, porque o plano salvador de Deus que começou lá no início, lá no Éden, ele veio se consumar na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o Salvador que veio nos salvar. Jesus é aquele que pode salvar a sua vida, que pode te dar uma nova vida, que pode transformar na sua vida. Eu quero desafiar você em nome de Jesus. Se nesta hora, eu não sei onde você está nem como você está, mas se você está ouvindo esta palavra e Deus está falando ao seu coração, abra o seu coração agora para Jesus. Receba Ele como seu Senhor, único, suficiente, exclusivo Salvador. Abra o seu coração para Jesus e do seu interior há de fluir águas, fontes vão jorrar por conta daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Faça uma oração agora onde você está, feche os seus olhos e diga para o Senhor Jesus assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que estou perdido. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu aceito o sacrifício que o Senhor fez lá na cruz do Calvário por mim, morrendo lá naquela cruz para pagar o preço do meu pecado. Perdoa os meus pecados, dá-me uma nova vida. Eu quero a partir de hoje ser um crente no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, se assim você entendeu abrir o seu coração para Jesus. Mas continuando, amados irmãos, então nós precisamos orar, ter fé, confiar, acreditar, nos relacionarmos com Deus. Para isso poder acontecer, é necessário acessar a fonte da salvação, que é Jesus Cristo, aleluia. Mas aquele que um dia fora salvo, olha o que o profeta diz aqui, é muito interessante, no versículo de número 4 ele diz: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Nós precisamos proclamar a salvação em Cristo Jesus.
Precisamos anunciar esta salvação. Proclamar é dizer aos outros. Você que acabou de fazer esta oração, ou você que já fez esta oração há tantos anos atrás, eu não sei, mas eu quero dizer que você tem uma responsabilidade de proclamar esta salvação, anunciar esta salvação, dizer aos outros a respeito de Jesus e da salvação que há em Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, o povo está em uma carência tremenda. E é interessante porque em todo o tempo, nesta época, Deus levantou Isaías para falar sobre isso. Mas hoje Deus tem levantado a sua vida, Deus tem levantado você para ser boca de Deus aqui na terra e proclamar a palavra de Deus, proclamar a salvação em Jesus, dizer aos outros que Jesus Cristo salva, dizer aos outros que se com tua boca confessares a Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. É esta palavra, é este evangelho que nós precisamos anunciar ao povo, às pessoas, ao seu vizinho, ao seu parente, ao seu amigo. E quantas oportunidades Deus tem nos dado, amados irmãos. Deus tem nos dado oportunidades de proclamarmos a palavra de Deus. Todo o tempo nós temos tido oportunidades. Aqueles que, porventura, estão em seu isolamento social, estão dentro de casa, você tem tido oportunidade de ligar para as pessoas, fazer uma chamada, falar com as pessoas que você conhece, os seus amigos, e falar de Jesus. Deus tem nos dado grandes oportunidades. Quando você vai ao supermercado, vai ao banco, Deus tem te dado oportunidades. Deus tem levantado você nesse tempo para falar sobre a salvação dele àqueles que estão perdidos. É um privilégio para nós, mas também uma responsabilidade, proclamarmos a salvação. Precisamos continuar proclamando esta salvação. Mas avançando, amados irmãos, para que possamos já irmos para o final da nossa meditação de hoje, no versículo de número 5 e 6, Isaías diz assim: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia! Celebre ao Senhor, celebre a salvação que há no Senhor. É necessário, é preciso que os crentes tenham fé, acessem a salvação, proclamem essa salvação, mas também celebrem a salvação. Cantávamos um cântico que dizia assim: quero celebrar minha nova vida, quero celebrar. É isso mesmo, o povo de Deus precisa celebrar com alegria, nada de ficar cabisbaixo, nada de ficar ansioso, triste, preocupado. Celebre a salvação que há em Jesus. Eu achei muito interessante e oportuno a maneira como esse texto está aqui inserido, porque em meio a tantas notícias que ali Isaías estava falando contra os povos e contra o próprio povo de Israel, ele começa o capítulo 11, então, falando sobre o reino do Messias, uma boa notícia, uma excelente notícia, e aqui ele faz então esse hino de louvor. Amados irmãos, neste tempo precisamos celebrar a salvação. Não sei como você tem realizado o culto na sua casa. É claro que quando nos reunimos aqui no templo, fica muito bom, sem dúvida, porque aí temos instrumentos, os irmãos que tocam, o povo todo, a voz fica melhor. Mas na sua casa, como você tem celebrado o Senhor? Você tem celebrado a salvação com alegria? Você reúne os seus e fala: vamos celebrar, porque Jesus nos salvou,
porque Deus é a nossa salvação, porque Deus é o nosso refúgio, nós confiamos nele. Então, em meio a tantas notícias de morte, em meio à pandemia, em meio à crise financeira que estamos por enfrentar, você pode reunir a sua família e falar: vamos celebrar, porque Deus é a nossa salvação, aleluia. Com alegria, eu fico aqui assim tentando imaginar. Canta alegremente, exulta e jubila, ó habitante de Sião, cantai louvores ao Senhor de maneira alegre, celebrando, fazendo festa. Celebrar é fazer festa. Você já foi a um aniversário onde as pessoas estavam cantando assim: parabéns para você? Não, você vai a um aniversário e canta com alegria, parabéns, e bate palmas, e solta a voz, e dá risada, e celebra. Quando podemos, agora estamos impedidos de celebrar aniversários, mas logo, logo vamos celebrar. Muitos estão falando: gente, eu não vejo a hora que acabar esse confinamento, esse isolamento, eu vou fazer uma festa, eu vou fazer isso, e devemos celebrar mesmo. Mas o crente, ele é chamado em meio às dificuldades, em meio a este tempo. O cristão e você tem sido convocado então a celebrar com alegria a salvação. Celebre ao Senhor em nome de Jesus. Clame ao Senhor a sua vida com alegria. Não fique dando ouvidos às más notícias. Não fique se importando com aquilo que os noticiários têm dito, mas que você seja uma pessoa alegre, sempre celebrando, que os outros possam ver em você a alegria do Senhor, porque você está celebrando a salvação. Deus abençoe sua vida. Tenha um excelente mês de junho, que agora vai iniciar-se a partir de amanhã. Que o Senhor venha nos abençoar. Do mesmo modo como Ele nos abençoou agora em maio, Ele venha te abençoar também nesse próximo mês que se inicia. E que queira Deus nos permitir nos reunirmos aqui para fazermos uma festa. Estou aguardando o dia que pudermos nos reunir. Nós vamos fazer uma festa aqui, sem dúvida. Venha celebrar conosco, mas celebre aí na sua casa também. Celebre a salvação em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.